Olá, meus irmãos e diletos confrades, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. É um prazer poder voltar a falar com você. Hoje eu gostaria de iniciar uma série de estudos acerca do Evangelho de Mateus, de tal modo que estes estudos não serão acompanhados, como vínhamos fazendo, pelo dia da semana ou do mês, por uma cronologia, mas você vai poder acompanhá-los e saber mais ou menos onde está à luz do capítulo ou do versículo do Evangelho de Mateus que estamos comentando. Eu pretendo fazer uma análise a partir das perícopes, das divisões, ainda que saibamos que elas são mais ou menos aleatórias, mas elas servem como parâmetro de compreensão textual para que avancemos no texto. Eu escolhi o Evangelho de Mateus para esta exposição bíblica por duas razões. A primeira razão é porque é no Evangelho de Mateus que aparece de modo mais claro, nítido, dividido de modo bem expresso o Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha, que está entre os capítulos 5 e 7 deste Evangelho, apresenta-se como o centro ou núcleo do ensino moral de Jesus. Ou seja, tudo quanto deveríamos aprender sobre o modo de viver e pensar aparece neste texto, que é extremamente importante e caro para a minha vida, para a minha espiritualidade. Eu espero que para você também apareça como um texto norteador do modo de vida que você venha a desenvolver, e eu antecipo que é um modo de vida leve e libertador. Em segundo lugar, esse texto, o Evangelho de Mateus, se insurge e se impõe em minha vida como um texto dos mais importantes, porque ele norteou a espiritualidade de São Francisco de Assis. E o modelo de vida, de mente, de devoção a Deus que encarnou-se em São Francisco é exatamente o modelo que tem conduzido a minha espiritualidade e a minha busca ao longo, pelo menos, dos últimos 15 anos. Então, está posto o convite a você para que façamos juntos esta jornada. Serão meditações entre 5 e 10 minutos, diariamente disponíveis em meu canal no YouTube e compartilhados pelas redes de WhatsApp e tal, que de qualquer modo, que chegue até você. Eu espero que seja útil para o teu crescimento e para a tua aproximação de uma vida mais plena, que se aproxime daquilo que Jesus definiu como o reino dos céus. O reino dos céus não é um destino para depois da morte. O reino de Deus, ou o reino dos céus, é uma sintonia que antecipa e atualiza a presença de Deus em nossas vidas. E é isso que eu gostaria de dividir com você. Eu começo pelo capítulo 1, onde está a genealogia de Jesus. E parece estranho a gente fazer uma reflexão sobre nomes. Os nomes, claro, carregam suas histórias e haveria muito que aprender pela experiência de vida de cada uma das pessoas que estão relacionadas na genealogia de Jesus que inicia o Evangelho. Ali há homens que são mencionados 42 gerações, 14 que vão desde Abraão até Davi, mais 14 que vão de Davi até o cativeiro babilônico, e do cativeiro babilônico até o nascimento de Jesus, mais 14 gerações. Ao todo, então, 42 gerações, 42 homens. Nomes de indivíduos que podem ser conhecidos por mim e por você, assim como José, como pais, avós, bisavós de Jesus. Mas não são para estes que eu quero chamar a atenção de vocês. Eu quero chamar a atenção para a vida e a presença
das 5 mulheres que são mencionadas na genealogia de Jesus. A primeira você conhece, é Maria de Nazaré. Ela é a mãe de Jesus. Ela foi aquela que, ainda adolescente, recebeu a anunciação que dizia que através dela nasceria o Redentor, o Filho de Deus, o Salvador, o Messias. E disse Maria ao anjo que lhe anunciara: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim conforme a tua vontade. Eu amo a figura de Maria, tenho imensa admiração por ela. Mas Maria me parece uma figura sem passado. No momento em que ela entra na história de Jesus, na vida de Jesus, para ser instrumento da encarnação, ela devia ter ali 14, 15 anos, era uma adolescente. Me impressiona que faz parte da genealogia de Jesus mulheres que têm história, que têm passado, mulheres que tiveram toda uma vida antes de começar essa jornada. As outras 4 mulheres mencionadas são as seguintes na ordem em que aparecem tanto na vida de Jesus quanto no cânon bíblico. A primeira delas é Tamar. Tamar é uma mulher que casou-se com um homem, filho de Judá, na expectativa de ter filhos e constituir uma família, com todos os sonhos que são naturais e normais a qualquer pessoa, mas ela ficou viúva, seu marido faleceu, e seguindo a lei do levirato, Judá apresentou um outro filho para tomá-la como esposa, para que assim ela, vindo a engravidar, se levantasse a geração não deste segundo filho, mas do primeiro, para que o seu nome não ficasse enterrado e esquecido na história. Tamar se casou com o segundo filho de Judá e esse também faleceu sem deixar herdeiros. Claro, qualquer um talvez tivesse esse mesmo sentimento. Judá decidiu que não lhe daria mais filhos. E Tamar viveu essa angústia porque viu os meses se passando, os anos se passando, ela mesma envelhecendo, e a lei do levirato, que impunha a Judá a obrigação de colocar um dos seus filhos para levantar de Tamar uma família, uma linha de sucessão, né, descendentes a Tamar, ele não fez. Então Tamar tomou uma decisão ousada, corajosa, e eu queria que você ouvisse essa história como uma manifestação de uma mulher determinada, sem fazer juízos morais acerca de Tamar. Ela utilizou uma roupa própria das prostitutas, ela se vestiu e se maquiou como naquela tradição só faziam as prostitutas e se colocou no caminho que sabia que Judá fazia todos os dias. E ficou ali esperando para ver se Judá apresentava algum interesse por ela. Não deu outra. Judá a viu, se aproximou dela e disse: eu quero me deitar contigo. Quanto custa o teu serviço? E ela disse lá o preço. Judá disse: mas eu não tenho dinheiro para te pagar agora. O que eu faço? O que eu faço? Não, deixa comigo o teu anel e o teu cajado. E depois você traz o dinheiro e quando você me der o dinheiro, eu te devolvo o que tu tiveres deixado como penhor ou garantia. Judá aceitou a proposta e se deitou com ela. Se deitou, mantiveram relações sexuais, seguiu o seu caminho. Quando ele mandou de volta o dinheiro que havia acertado, a mulher, que ele não sabia que era Tamar, já não estava lá, tinha ido embora. Daquela relação, Tamar concebeu e engravidou. Quando Judá soube que Tamar estava grávida, adulterou, manteve relação com alguém. Veja, que paradoxal, né? Ele que não queria dar um filho seu para que se deitasse com ela ou tomasse ele mesmo como mulher, agora fica indignado e escandalizado porque ela apareceu grávida e, portanto, se deitara com outro homem. Julgou, então, que era adúltera a viúva de seu filho.
E de fato Tamar disse: eu estou grávida e de fato me deitei. Mas não me apedrejem, porque o pai de meu filho é o dono deste cajado e deste anel. Então Judá soube que era ele, o pai da criança. Foi desse jeito que Tamar entrou na genealogia de Jesus. Eu queria convidar você a pensar que parece que o sagrado encontra caminhos nem sempre previsíveis na mente tacanha da maioria das figuras religiosas com quem nós convivemos. Quando formos estudar as outras mulheres que entraram nesta mesma história, você vai aprender dia após dia como é desconcertante o poder de Deus para realizar a sua vontade neste mundo. Vamos orar? Ó Deus eterno, ajuda-nos, Senhor, a compreender os teus próprios caminhos em nossa vida. Que há lugar para Marias, mas há também lugar para mulheres que têm coragem e ousadia para buscar seus sonhos, de modo que os rigores culturais e das tradições não suportam. Abençoa-nos a todos, Senhor, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Paz e bem, minha irmã e meu irmão.